é de bradar aos céus. E depois, eu trouxe aqui hoje, até para não me esquecer, porque eu queria mostrar isto. Isto é do senhor que hoje fez uma queixa contra mim por dizer que estes cartazes eram fascistas e xenófobos. Eu penso que isto se consegue mostrar. Isto era um cartaz do Dr. Garcia Pereira. Vejam em cima, morte aos traidores. Morte aos traidores. É o que diz aqui. Eu não sei se isto está a ser muito claro, mas acho que sim. Diz morte aos traidores. Ora, quando este senhor fez isto, morte aos traidores, isto era por causa do escudo. Podes mostrar outra vez para se ver melhor? Morte aos traidores. Eu vou mostrar aqui. Morte aos traidores. Isto era um cartaz. Isto é o senhor que está a pedir a ilegalização do Chega porque os nossos cartazes são muito violentos. Ele dizia morte aos traidores, apelando à morte daqueles que defendiam a saída do escudo e o euro. Ana Gomes apresentou uma queixa parecida com a sua há 4 anos. Até hoje não teve qualquer resposta do Ministério Público. Eu não sei se é parecida. O que é que o senhor, com o mesmo intuito, o que é que o senhor espera? Que prazo é que dá? É muito simples. Para que tenha aqui uma resposta. Eu acho que o Ministério Público já me conhece o suficiente para saber que eu, tendo apresentado um requerimento e uma queixa destas, não a vou deixar cair. E, portanto... O que é que isso significa? Que isto outras significa ações, que eu não me vou limitar pode... Apresentei a queixa e agora fico à espera que alguém, eventualmente da Rua da Escola Politécnica, decida dizer alguma coisa sobre. Mas o que é que vai fazer? Vai apresentar mais provas? Vai avançar com outro tipo de ação? O que é que tem previsto? Vamos tomar, por exemplo, apresentar mais provas, por exemplo, requerimentos no sentido de ser definido a prática de um ato. Há um meio judicial ao alcance dos cidadãos, que não é muito conhecido, mas que significa uma ação judicial destinada à condenação da entidade dotada de um poder que tem o dever de proferir uma decisão e que não a profere, no sentido de obrigar essa entidade a proferir essa decisão. É a ação para a tomada do ato que é devido. Segundo, se perante indícios da prática do crime, um responsável ou um conjunto de responsáveis ou o mais alto dos responsáveis do Ministério Público não promove a ação penal adequada, está ele próprio a cometer um crime. Eu espero que não se tenha que chegar a esse ponto, mas não desejo obstáculos dessa natureza pelo caminho, mas também não os temo. Significa que não vai mesmo ficar. Não vou ficar, ao contrário. E não considera que seja tarde demais para este tipo Nunca é tarde demais para se corrigir o que está mal. Porventura podemos pensar que poderíamos ter adotado medidas mais cedo, mas nunca é tarde demais para corrigir o erro. Nós, nas eleições passadas, houve outra questão com cartazes por causa do Luís Montenegro e da questão da corrupção, e foi para o Tribunal, e o Tribunal deu-nos razão. De cá há uma questão de mensagem política, de liberdade política que tem que ser acautelada. Eu já estive na rua, cartazes com a minha cara, com um tiro por cima, com cruzes por cima, outros a dizer que eu tinha roubado o país e a imagem também do Cavaco Silva, outdoors em que eu tinha roubado o país, com a imagem também do Cavaco Silva e do Passos Coelho. Eu nunca pedi... E o bigode de Hitler também. Sim, o bigode de Hitler e tal. Eu nunca pedi a legalização destas pessoas. Eu nunca pedi a legalização do MRPP, da CDU, do PS. Olha, eu acho que se há partido que em Portugal tem feito mal ao país é o PS. Pelo que nos tem roubado, mas eu não acho que o PS devesse ser ilegalizado, eu não acho que a Ana Gomes devesse ser presa, eu não acho que o Garcia Pereira devesse ser punido por isto. É o que ele pensa, eu estou aqui para debater com ele. Agora, quero ter a oportunidade de debater com ele, quero a oportunidade de estar aqui e em democracia nós podemos trocar ideias e as pessoas escolhem. Só que o modelo destas pessoas é a Venezuela e a Coreia do Norte, que é onde os opositores são estrangulados, os partidos são ilegalizados. O que eu acho mais curioso, Zé, é que estes opositores, digamos assim, em vez de quererem fazer o debate das ideias e o debate de dizer porque é que isso é errado, vamos debater com o André Ventura que isso é errado, nunca me furtei em nenhum debate. Estive sempre onde era preciso estar, defendi as minhas ideias, confrontei os outros, inclusive a Ana Gomes foi adversária nas presidenciais, não teve sequer a coragem de fazer esta queixa antes das eleições e antes do debate que ia ter comigo. Esperou que terminassem as eleições, esperou que já não se tivesse que confrontar comigo e foi cobardemente à Justiça pedir que ilegalizassem o Chega. Ou seja, há aqui uma lógica dos nossos adversários que, em vez de procurar ganhar-me a mim e ao Chega no debate, nas ideias, na rua, tentam fazê-lo através da força, da ilegalização, do cerco e do silenciamento. Mas tem em causa a Constituição, ou seja, mas eu já lá vou independentemente dessa ação, enfim, política, pode dizer-se, que é mesmo... com intenções políticas. Há outra que é jurídica. Mas eu já lá vou à questão jurídica. Eu queria chamar a atenção das pessoas do que seria, num país europeu moderno, ilegalizar-se o líder da oposição, o partido líder da oposição. O partido que lidera a oposição. Que imagem daríamos de democracia lá para fora?
quando a Europa acordasse... Marine Le Pen foi condenada. Amanhã foi, mas o seu partido não foi legalizado e extinto. Eu, se cometer um crime, tenho que ser condenado. Eu não estou a dizer que não. Aliás, tenho mesmo que ser condenado. Se eu cometer crimes, tenho que ser condenado. Se eu desviar dinheiro, tenho que ser preso. Se eu for corrupto, tenho que ser preso. Eu e todos os portugueses. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, eu gostava de saber como é que a Europa acordaria de manhã e saber que em Portugal o partido líder da oposição, que é o Chega, foi legalizado extinto. Ou seja, 60 deputados desapareceram, 24% dos votos desapareceram. A irresponsabilidade que isto é de bradar aos céus. E depois, eu trouxe aqui hoje, até para não me esquecer, porque eu queria mostrar isto. Isto é do senhor que hoje fez uma queixa contra mim por dizer que estes cartazes eram fascistas e xenófobos. Eu penso que isto se consegue mostrar. Isto era um cartaz do Dr. Garcia Pereira. Vejam em cima, morte aos traidores. Morte aos traidores. É o que diz aqui. Eu não sei se isto está a ser muito claro, mas acho que sim. Diz morte aos traidores. Ora, quando este senhor fez isto, morte aos traidores, isto era por causa do escudo. Mostrar outra vez para se ver melhor? Morte aos traidores. Eu vou mostrar aqui. Morte aos traidores. Isto era um cartaz. Isto é o senhor que está a pedir a ilegalização do Chega porque os nossos cartazes são muito violentos. Ele dizia morte aos traidores, apelando à morte daqueles que defendiam a saída do escudo e o euro. Só para que se veja e fica nua a hipocrisia desta gente. É basicamente isto que eu disse hoje. Se ganham o que eles querem, a democracia é uma festa, estamos todos de acordo. Se eles não ganham quem eles querem, é pancada em cima deles, tentar ilegalizá-los e tentar prendê-los. Sabes o que é que eles não estão habituados a lidar comigo? É que eu não cedo. Eles estão habituados a políticos que cedem, que cederam toda a vida. Eles estão habituados a levantar a voz e nós agachamos. Nós dizemos assim, os ciganos não estão a cumprir a lei. Eles dizem racismo, xenofobia e tal. E o político vai lá e diz, então eu peço desculpa. Nós dizemos, isto não é o Bangladesh. Eles dizem xenofobia e tal. Eu peço desculpa. Comigo eu não vergo, eu não dou para esses canalhas um minuto da minha atenção. Nós não podemos ceder à extrema-esquerda um milímetro. Porque quando lhes damos um milímetro, eles tiram-nos a liberdade, a vida, tiram-nos a dignidade. Eu não cedo. E eu acho que um país moderno tem que ganhar nas urnas e não na barra dos tribunais. Acho que um país moderno não vai pedir à justiça que se prenda o líder da oposição. Certo, mas como é que se defende como é que se defende que isto não é o Bangladesh, um cartaz deste tipo, não é de facto xenófobo? Bom, também não é a Rússia, também não é a Índia, também não é o Brasil. Mas porquê é que está lá o Bangladesh, então? Porque eu acho importante. O Bangladesh é dos piores e mostra duas coisas em Portugal. O excesso de imigração. Podia dizer que Portugal não é Madeira, não. Madeira é na Madeira. Mas é que Madeira faz parte de Portugal. O Bangladesh não faz parte de Portugal. Pois, e eu espero que nunca faça. Xenófoba, não é? Há uma intenção de uma mensagem, não tem nada a ver com xenofobia. É dizer que neste país há regras. Isto não é o Bangladesh, não tem nada a ver com morte aos traidores, como dizia o Garcia Pereira, mas aí ninguém quis saber. Aí não houve pedidos de ilegalização, a Ana Gomes aí não se preocupou muito e a esquerda também não quis saber, nem a direita. Porque aqui era a malta porreira do regime, os amigos. É retórico. Não, sabes qual era a questão? É que este é um inútil que não mete medo a ninguém. E o partido dele já desapareceu. Enquanto que o Chega mete medo ao sistema, porque quer limpá-lo. É isso que eles têm medo. Eles não estão preocupados com os ciganos, nem com os do Bangladesh. Nunca tiveram. Eles estão preocupados com o Chega e com o crescimento do Chega. E por isso, em vez de quererem ganhar-nos no debate, querem prender-nos ou querem ilegalizar-nos. Mas eu vou à questão de fundo. Isto não é o Bangladesh. Isto não é o Bangladesh. Isto não é o Bangladesh. O Bangladesh é dos piores exemplos do mundo em democracia. Está no ranking de 100 em 160. Tem das piores democracias do mundo. As mulheres são tratadas abaixo do cão. Tem uma religião oficial e não há liberdade religiosa. Quando eu digo isto não é o Bangladesh, eu não me quero tornar nesse país. Eu não posso dizer isso. Quer dizer, autoridades do Bangladesh vieram pedir explicações aqui ao governo português e às nossas instituições. Eu não... A Embaixada do Bangladesh, suponho que a Embaixada ou o Consulado, pediu calma aos cidadãos do Bangladesh. O que me faz fazer uma pergunta. Mensagens deste tipo, independentemente da interpretação, a tua é diferente da minha, de outra pessoa, podem interpretar de formas diferentes, mas mensagens deste tipo não podem fazer dividir de tal maneira, em termos de estratos sociais, não é de estratos, dividir a sociedade portuguesa atual de forma a que aconteça algo de mau, de violento. Repara, toda a vida foi esse argumento que nos deram. Fiquem caladinhos e não falem muito. Nos ciganos não falem disso, porque isso vai gerar a divisão social. Dos imigrantes também não se pode falar, porque isso é xenofobia. Os corruptos também não, porque é o Estado de Direito e a gente não pode meter em causa o Estado de Direito. Toda a nossa vida, em democracia, foi a tentativa de alguns de imporem uma espécie de superioridade cultural em que nos diziam fiquem quietinhos e com respeitinho, não falem destes assuntos. O que o Chega veio fazer foi tratar assuntos, discutir assuntos, às vezes com uma mensagem que pode ser discutida. Eu aceito isso. Podem dizer que às vezes é mais forte, que outras vezes tem mais impacto. Eu aceito discutir isso. Agora, pegar nisto e dizer isto não é o Bangladesh, eu podia dizer outra coisa que me sinto completamente à vontade. Também não é uma favela do Rio de Janeiro. E não é, eu não quero nunca que o país seja uma favela do Rio de Janeiro. E às vezes olho para as notícias à noite e parece-me uma favela do Rio de Janeiro em que nos estamos a tornar. Dizer isto é crime, dizer isto leva à legalização de um partido. Bom, acho estranho. Se levarmos à letra o que diz a Constituição... Acho estranho que eu não possa dizer que isto não é uma favela do Rio de Janeiro. Não é mesmo.
Quer dizer, quando for à discussão, mas então eu vou perguntar, mas já é o Bangladesh? Eu estou enganado? Isto afinal tornou-se o Bangladesh? Acho que não. Quando dizemos os ciganos têm que cumprir a lei, eu não quero voltar aqui à questão dos ciganos, já está amplamente tratada. Eu acho que toda a gente que vive perto das comunidades ciganas sabe o que é que eu quero dizer. Todos os distritos onde existem comunidades prevalecentes sabem o que é que eu quero dizer. E nós estamos a dizer que eles têm que cumprir a lei como todos os outros. Vamos lá ver. É diferente eu dizer isto num cartaz ou andar a dizê-lo em todos os comícios onde vou e a todas as entrevistas onde vou. É o que eu penso. O que eu penso, querem que aprender-me para eu dizer o que penso? Eu acho que em democracia nós temos de dizer o que pensamos. E depois os eleitores escolhem se eu tenho razão, se não tenho. Quer dizer, eu não podem dizer-me assim, fica caladinho e não fales que é o melhor para ti. Mas a questão não é essa, a questão é meter situações que existem numa certa comunidade num saco onde está toda a comunidade. Eu não acho, nem ninguém acha, e eventualmente tu também não achas que todos os ciganos são bandidos, ou são isto, ou são Mas isso é outra coisa. O que nós estamos a dizer é que eles têm que cumprir a lei. Porque serem um alvo? Porque há uma prevalência nesta comunidade verificada em imensos distritos do país para duas coisas. Para a subsídio-dependência e desta subsídio-dependência para a participação em comportamentos contrários à ordem pública. E isso tem que ser denunciado. E eu não me calo com isso porque eu represento 1,5 milhão de votos de pessoas que sabem que eu tenho razão e não querem que nós nos calemos com isso. Portanto, eu não estou a falar por mim, eu estou a falar por aqueles que querem que isto seja um assunto e querem que os ciganos em Portugal percebam que se querem integração, não podem ser eles próprios a querer sempre estar acima da lei, a ter privilégios que os outros não têm e a não cumprir a lei. E nós agora tivemos mais múltiplos exemplos disso. Eu tenho publicado nas minhas redes sociais, uns gostam, outros não, tiroteios, à vista de todos. Ainda há uns dias houve mais um tiroteio na margem sul entre famílias ciganas que se desentenderam. Foi tiros à solta, à frente de todos. Em Reguengos foi o que foi. Até um jornalista, costuma defendê-los muito, estava lá no meio da pancadaria e da destruição de um estabelecimento. Este tipo de comportamentos tem que ser denunciado. Podes dizer assim, esta forma é mais expressiva ou mais radical de denunciar isso. Aceito isso e aceito debater isso. Não aceito é quando um argumento começa assim. Atenção que eu quero-te aprender e legalizar-te. Isso é que eu não acho que em democracia... Se o tribunal mandar retirar os cartazes, o que é que faz o Chega? O que sempre fizemos, cumprir a lei. Quer dizer, nós, nas eleições passadas, houve outra questão com cartazes por causa do Luís Montenegro e da questão da corrupção. E foi para o Tribunal. E o Tribunal deu-nos razão. De cá há uma questão de mensagem política, de liberdade política que tem que ser acautelada. Eu já estive na rua, cartazes com a minha cara, com um tiro por cima, com cruzes por cima, outros a dizer que eu tinha roubado o país e a imagem também do Cavaco Silva. Outdoors em que eu tinha roubado o país, com a imagem também do Cavaco Silva e do Passos Coelho. Eu nunca pedi. E o bigode de Hitler também. Sim, o bigode do Hitler e tal. Eu nunca pedi a legalização destas pessoas. Eu nunca pedi a legalização do MRPP, da CDU, do PS. Olha, eu acho que se há partido que em Portugal tem feito mal ao país é o PS. Pelo que nos tem roubado. Mas eu não acho que o PS devesse ser ilegalizado. Eu não acho que a Ana Gomes devesse ser presa. Eu não acho que o Garcia Pereira devesse ser punido por isto. É o que ele pensa. É o que ele pensa. Eu estou aqui para debater com ele. Agora, quero ter a oportunidade de debater com ele. Quero a oportunidade de estar aqui e em democracia nós podemos trocar ideias e as pessoas escolhem. Só que o modelo destas pessoas é a Venezuela e a Coreia do Norte, que é onde os opositores são estrangulados, os partidos são ilegalizados. Quer dizer, eu só acho que nós temos que... Para seguirmos em frente. Eu só acho que nós temos que aceitar a democracia em que vivemos e aceitar as diferenças. E não andarmos sempre com isto de ameaças de ilegalização. Ameaças de ilegalização. Acho que isto não é bom para a democracia, francamente. Bom,